A espiritualidade pode beneficiar a cura de enfermos? Niura Padula, da Unesp de Botucatu, comanda o projeto Saúde e Espiritualidade, que pesquisa a influência do passe magnético na cura dos pacientes. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites começa agora. Bem-vindas e bem-vindos. No programa desta semana, nós vamos conversar com a pesquisadora professora Niura Padula, pertencente ao Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia e coordenadora da equipe de Neurologia Infantil da Faculdade de Medicina do campus de Botucatu da Unesp, além de um projeto de extensão Saúde e Espiritualidade. Prazer em tê-la no Ciências Sem Limites, professora. O prazer é meu. Eu acho que é muito importante a gente divulgar o que a gente faz na faculdade para que as pessoas saibam o que se faz em termos de pesquisa, que as pesquisas não são só com ratinhos, que as pesquisas envolvem o ser como um todo, o espírito, a saúde como de forma integral. Professora, por que estudar espiritualidade juntamente com a área médica? Nós teríamos que remeter ao histórico da medicina no mundo. E a gente sabe que no começo da humanidade, a medicina era exercida por curandeiros, por sacerdotes, por uma linha exclusivamente religiosa. Estava nas mãos da religião a saúde ou a doença, como um benefício ou um malefício dos deuses ou de Deus. Depois, com o iluminismo, com o renascentismo, nós vemos uma tomada de posição diferente da humanidade, em que a saúde física ela fica exclusivamente nas mãos dos cientistas, dos médicos, fazendo uma diferença, uma dicotomia muito grande entre o que é o espírito, é a religião que cuida, e o que é o corpo, que seriam os médicos, os cirurgiões, a ciência. E hoje nós temos maturidade o suficiente para entender que o ser humano é um só. E ele precisa da saúde física, mental, emocional, espiritual e até mesmo econômica para ter bem-estar. A senhora acredita que um complementa o outro? É uma coisa só. Só. Por exemplo, tratar o corpo e tratar o espírito. E tratar o espírito. Eu vejo o futuro da medicina como uma ciência que lide também com a parte espiritual, porque fora disso nós não teremos um tratamento realmente adequado. É como se a gente sempre estivesse dando analgésico e antitérmico para febre e nunca pesquisando a raiz do problema. Quer dizer, a causa e sim só a consequência. E só as consequências. Muita gente em casa deve estar nos perguntando, né? Os médicos, muitos, não são todos, são céticos, né? Acreditam simplesmente na comprovação científica dos fatos, de pesquisas, de fundamentos. Como é que a senhora lida com isso? Ou seja, com esses médicos céticos passando a parte espiritual como importante para o ser humano? Na verdade, houve uma pesquisa inicial nossa, há uns 9 anos atrás, que nos deu uma visão totalmente diferente disso. A sensação que nós tínhamos era essa que o senhor disse. Mas quando nós fizemos uma pesquisa entre os docentes, médicos da faculdade, 90%, de 80% a 90%, acredita em Deus e que gostaria de estar tratando o paciente também sob esse aspecto. Então, isso foi o que nos impulsionou a ter mais fortemente esse projeto. Né? Exatamente. Para quem está em casa, nós estamos num lugar bastante calmo, né? E eu acho que o assunto requer isso. Em que consiste esse projeto de extensão? Porque até agora nós não falamos, né? Nós falamos só de espiritualidade, de ser humano, e de corpo e alma, ou corpo e espírito. Em que consiste o projeto? Na verdade, eu senti muita falta durante a minha formação de ter uma discussão sobre a parte espiritual do paciente, da religiosidade do paciente, seja ela qual for. Se nós estamos num mundo em que 98% das pessoas acreditam em Deus, não há momento em que a gente precisaria mais disso do que na hora em que estamos doentes. E isso não é ensinado na faculdade de medicina.
Então, os alunos sentiram essa necessidade, vieram me procurar há 15 anos atrás para que se discutisse um pouco sobre religiosidade e saúde, para complementar e fazer um tratamento mais holístico dos nossos pacientes. E uma formação do médico com esta visão, que ele olhe o seu paciente sob todos os ângulos, não só olhar o paciente, a doença e receitar alguma coisa, mas olhar o paciente como um ser humano integral. Basicamente, como é que é feito o projeto de extensão? As pessoas se cadastram, os alunos aplicam, porque nós conversávamos antes de estarmos aqui, são feitos passes magnéticos, é isso? Esse é apenas um projeto dentro do... uma pesquisa dentro do projeto. Uma vertente dentro do projeto de saúde e espiritualidade. O projeto Saúde e Espiritualidade, nós fazemos aulas quinzenais, às vezes semanais, sobre temas de religiosidade e saúde, qualquer que seja. Não importa a religião. Não importa a religião. Fazemos também uma visita a cada semana a uma enfermaria, onde nós conversamos, os alunos conversam com os pacientes sobre a religião do paciente, sobre como ele vê a doença dele e como nós poderíamos ajudá-lo na sua doença, na sua visão espiritual. E uma vez por ano nós fazemos um congresso sobre saúde e espiritualidade. E dentre as pesquisas que a gente pretende, a que está em vigor no momento é sobre ansiedade. Nós estamos triando pacientes ansiosos e eles são submetidos a um passe magnético, metade como um passe realmente específico, dado por uma pessoa com fundamentos kardecistas. E embasamento, né? Isso. E metade deles com um pseudopasse, que seria por uma pessoa que apenas faz uma imposição de mãos. Sem mentalizar nada. 20% desses pacientes estão sendo submetidos ao eletroencéfalo, que pega a parte funcional do nosso cérebro, né? De certa forma, a parte funcional. Isso um pouco antes do passe, durante o passe e após o passe. A senhora não coordena esse projeto de extensão sozinha. Tem um grupo? O grupo é grande e ele inclui pessoas da saúde, da área da saúde, não só médicos, mas enfermeiros, psicólogos, veterinários, que gostam deste assunto e alunos. A senhora permite conversar com algum desses integrantes? Claro, sem dúvida, vai ser um prazer para eles e para mim. Estamos chegando ao final deste bloco. Para você contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí na sua tela, niura@fmb.unesp.br. Se quiser conhecer mais sobre a Faculdade de Medicina aqui do campus de Botucatu, www.fmb.unesp.br. Para interagir conosco, Ciência Sem Limites, do jeito que está aí na sua tela, @tvu.unesp.br. Para rever os nossos programas, www.tv.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já já. O Ciência Sem Limites está de volta. Conforme anunciado no bloco anterior, nós vamos conversar agora com o professor pesquisador Francisco Habermann, do Departamento de Clínicas Médicas e docente de nefrologia. Professor, o que é nefrologia? Nefrologia é a área médica que cuida das doenças renais. Em especial, a nefrologia é um setor clínico que faz a prevenção das doenças renais, desde o controle pressórico, por exemplo, e as suas consequências cardiovasculares. Perfeito. Mas não é esse o nosso assunto. O senhor pertence ao grupo, né? Saúde e Espiritualidade. Que tipo de atividade o senhor desenvolve no grupo junto com a professora Niura? Nós e um conjunto de médicos da Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, participamos de uma associação chamada Médico Espírita, que vem desenvolvendo trabalhos há 12 anos já aqui neste campus. E recentemente, em 2014, fundou-se então uma associação a que pertencemos. Nós temos a satisfação de participar igualmente sob a coordenação da professora Niura Padula e sob a presidência do professor Ricardo Cavalcanti, desses estudos que reúnem aí uma dúzia de pesquisadores, todos médicos. Professor,
A partir de que momento o senhor uniu espiritualidade e a sua vida profissional, no caso, a área médica? Bem, toda a nossa vida, tanto acadêmica, pré-acadêmica, como atualmente temos vivido, o conceito de espiritualidade sempre foi presente, inclusive na prática médica que temos aprendido na sequência da experiência. E tudo tem demonstrado, para nós especialmente, e também para os graduandos, os pós-graduandos, que quando a abordagem é feita de uma forma global para o ser humano, os resultados são melhores. O senhor pode dar um exemplo? Sim, a própria insuficiência renal, que é progressiva, quando encontra na equipe médica uma compreensão que vai além do corpo humano, além da célula, nós temos resultados mais positivos. Isto, nós temos inúmeros trabalhos, múltiplos trabalhos internacionais demonstrando. Mas não é só na nefrologia, na cardio, na gastro, nas outras, na neurologia especialmente, nós temos melhorias no paciente à medida em que a equipe considera também o componente espiritual de seus pacientes. Professor, o senhor deve se deparar com colegas que não aceitam a união da espiritualidade com a área médica. Como é que o senhor lida, ou como é que o senhor vê esse assunto? Existe a metodologia de demonstração. Hoje em dia nós temos a felicidade da própria pesquisa médica, observar resultados por observação direta. E isso tem chamado a atenção da pesquisa internacional médica. Várias revistas médicas estão publicando seguidamente eventos constatados, estatisticamente demonstrados a respeito da positividade dos fenômenos que atenuam o sofrimento humano, quando considerado também a parte espiritual de cada um de nós. O senhor acredita que o médico que tem a parte da espiritualidade junto à sua profissão, ele transmite de uma forma melhor um resultado ou uma notícia triste a um paciente? 80% do caminho andado. Esta é a facilidade para quem transmite e também os resultados para quem recebe de tais notícias que são delicadas. E a escola médica, felizmente, em especial a nossa Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, tem um cuidado muito especial nessa abordagem. Existem também setores como cuidados paliativos, que inclui a visão espiritualizada das abordagens médicas, de maneira que os resultados colhidos são para nós, assim como para a literatura médica, surpreendentes. Do seu ponto de vista, o senhor acredita que o governo, ou seja, o MEC, deveria, em toda a faculdade de medicina, ter uma disciplina sobre espiritualidade? Não só o sistema de ensino, não só o sistema de assistência, mas a própria convivência com esses conceitos globais da existência humana. Nós não estamos falando de espiritualidade só do espírito, é qualquer religião, né, professor? A espiritualidade está acima da denominação religiosa, como a professora Niura já nos explicou. Exatamente. Fale, nós estamos caminhando para o final, sobre essa associação que o senhor disse no início. Quem está em casa deve estar perguntando, mas como é que funciona essa associação? O que ela faz? Qual é a atividade da Associação Médico Espírita de Botucatu? Convidamos os ilustres colegas nossos médicos e que participam da assistência médica, todas as especialidades, que entrem em contato conosco a fim de formar fileiras no reforço do acolhimento com colorido espiritualizado para todo atendimento médico que esteja ao nosso alcance. Nós vamos divulgar o e-mail, pode mandar um e-mail para o senhor que o senhor dá toda a orientação. Encaminharemos ao nosso presidente, professor Ricardo Cavalcante, e também à professora Niura Padula, todos esses encaminhamentos com muito prazer. Tem algum ponto que eu não perguntei, não questionei, que o senhor gostaria de deixar em evidência? Eu salientaria o fato de que temos tido notícias de que a medicina daqui para frente
vai se modificar. E com sucesso, né, professor? E graças a Deus e sorte dos futuros pacientes. Se Deus quiser. Muito obrigado pelo seu ponto de vista, pelo seu depoimento aqui no Ciência Sem Limites. Obrigado. Para você contactar o professor, o e-mail dele aparece aí na sua tela, faber@uol.com.br. Para você conhecer mais, www.fmb.unesp.br. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos continuar conversando com a professora Niura Padula, que coordena o projeto de extensão Saúde e Espiritualidade na Faculdade de Medicina do campus de Botucatu, da Unesp. Um instante só, a gente volta já. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, saúde e espiritualidade é o assunto. Ao nosso lado, a professora e pesquisadora Niura Padula, do Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia da Faculdade de Medicina do campus de Botucatu, da Unesp. A espiritualidade interfere de que forma, no seu ponto de vista, no dia a dia do ser humano? Nós não podemos separar eu corpo, eu mente, eu espírito. Somos espíritos aqui nesse corpo. Então, a vida interfere em todo o nosso ser como um todo. E a nossa vivência espiritual, nossa vivência de emoções vão interferir também na nossa saúde. E eu acredito que toda doença tem a ver com algo que nós chamaríamos do seu espírito, da sua alma, da sua energia, chame como quiser. Mas eu acredito que todo adoecimento do ser tem a ver com uma queda dessa energia, com alguma coisa que nós poderíamos tratar de uma forma mais ampla. A senhora poderia dizer que quem fica doente é o espírito e transfere para o corpo? Eu diria que a doença pode começar no espírito. Tá, ela tem origem no espírito? Ela poderia, não todas, é claro que nós temos as infecções, nós temos as neoplasias infantis, há muitos questionamentos sobre isso, mas eu acredito que muitos dos pacientes que adoecem têm a sua dor anterior, emocional, espiritual, que acaba levando a um déficit imunológico, a uma depressão. Não existe uma consequência sem uma causa. Exatamente, acredito isso. Quem está em casa está acompanhando o Ciência Sem Limites e está vendo que o assunto desta semana é saúde e espiritualidade. No primeiro bloco, a senhora falou que são feitos passes magnéticos na linha kardecista. Qual a diferença entre o passe magnético e um estudo que já tem sobre Reiki, que também é imposição das mãos? Se nós olharmos todos os tratamentos da humanidade, nós vamos ver muitas vezes a imposição de mãos. Jesus fazia imposição de mãos, os pastores e vários outros elementos de cura usam as mãos. Nós temos o Magnified Healing, a gente tem o Jorei e temos também o Reiki. Eu participei da banca do Dr. Ricardo Monesi, na Unifesp, sobre o Reiki. E ele fez uma coisa muito parecida com o que nós estamos fazendo agora com o passe espírita, que é apenas uma forma de tratamento através da imposição de mãos com a ajuda da espiritualidade. E a diferença? A diferença é que no Reiki a pessoa precisa ter um treinamento para isso e uma ligação, ser um mestre reikiano, que eu sou. E fazer uma conexão com uma energia específica. Canalizar aquela energia específica, que é o Reiki. E no kardecismo, no passe kardecista, nós usamos a ação magnética, através da espiritualidade, que usa as mãos do passista. Nós podemos dizer que nós somos um instrumento da espiritualidade, transmitindo a energia cósmica, né, do mundo. Nesse momento. Quem deve estar perguntando em casa, qualquer um pode aplicar o passe magnético? Não, o passe magnético precisa ter um treino também, assim como o Reiki precisa ter um treino, como o Jorei, como qualquer outro, o passe magnético precisa ter um treino para isso. A senhora falou no primeiro bloco, vocês analisaram os elétrons, né, das pessoas antes, durante e depois. Qual foi o resultado apresentado? Então, de 20% dos
pacientes pesquisados. Eu ainda não tenho uma resposta disso, ainda não analisamos profundamente a parte do eletro, mas a parte do bem-estar do paciente, da ansiedade, nós já temos uma preliminar que mostra que está dando resultado. Todos os pacientes que chegam se sentem acolhidos e, de forma geral, na triagem sobre ansiedade, eles pontuam muito mais antes do trabalho e depois das 8 semanas de uma maneira diferente, mas aqueles que estão recebendo passe magnético estão melhorando muito mais do que o grupo controle. Alguém em casa deve estar pensando, durante o passe, o equipamento ele sofre alteração em termos de registro de resultado? Ele sofre alteração. O quanto eu estou ainda verificando. Então, a gente pode comprovar ou pode dizer que o passe, ele é comprovado e atua no ser humano? Isso é o que nós queremos comprovar. Mas já é um indício. Já é um indício Quer de dizer que então sim. nós vamos ter que voltar aqui com Ciência Sem Limites. Sim, assim que no terminar o futuro, trabalho, nós pra... teremos dados estatísticos do quanto isto realmente influi. Devem estar perguntando por que ansiedade? Porque nós pensamos qual a patologia que mais está afligindo o ser nesse momento. E pensamos em depressão, em ansiedade, em outros transtornos. E a ansiedade foi o que mais nos trouxe, assim, pacientes que realmente acabavam tendo doenças secundárias, como gastroenterológicas, como cefaleias, como milhões de outras coisas, ligadas a essa ansiedade que está sendo gerada pela vida atual. Então, muitas pessoas nos procuram com essa ansiedade. Por isso a triagem é importante para a gente saber quem realmente pontua como ansioso e não está fazendo nenhum tratamento medicamentoso ainda no momento, nem de outra ordem. Perfeito. Alguém pode estar pensando, que idade que vocês realizam, que idade nos pacientes vocês realizam? A senhora é neuropediatra, né? Quer dizer, trabalha com crianças. Né? Mas nesse momento, nesse projeto em especial, nós não estamos trabalhando com as crianças, estamos trabalhando só com adultos, a partir de 18 anos. Por causa da ansiedade. Por causa da ansiedade. Mas nada impede também de que exista o passe em crianças, não tem idade para isso. Claro, não tem idade para isso. Esse projeto em especial é apenas para adultos. Que parte que eu não perguntei que a senhora gostaria de destacar nesse teu trabalho? O quanto nós precisaríamos conscientizar os médicos e principalmente os graduandos de medicina da parte espiritual dos pacientes, de que você olhar para o paciente, de que você acolher esse paciente, você já está fazendo com que ele se abra para a parte espiritual, para os seus problemas, e ele pode então participar do seu tratamento. Não só como uma doença em si, mas como um participante na sua cura, de uma maneira muito mais ampla, mais holística, sendo levado em consideração a sua própria religiosidade. A senhora acredita que o curso de medicina deveria ter, mesmo que seja optativo, uma disciplina espiritualidade? Estamos praticamente fechados nisso já. Aqui no campus? Aqui no campus. De Botucatu da Unesp. Olha, professora, eu só tenho a agradecer a sua participação. Desejamos sucesso, chover no molhado, é sofismar, porque já comprova que o fato de haver um congresso anualmente, ele acontece geralmente em que mês? Agora vai ser em agosto, esse ano vai ser em agosto, último final de semana de agosto. Aqui no campus. Aqui no campus. Prazer, sucesso. Ponto final no Ciência Sem Limites. Para contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí na sua tela, niura@fmb.unesp.br. Para conhecer ou até mesmo fazer as inscrições nos congressos, a homepage é www.fmb.unesp.br. Para interagir conosco, cienciasemlimites@tvu.unesp.br. Para rever nossos programas, www.tv.unesp.br. Na próxima semana, um novo tema, um novo pesquisador. Esperamos por você.